Palestra de Joel Goldsmith, tradução Reginaldo Silva, locução Tony Crick. Esta palestra é o resumo do Caminho Infinito de Joel Goldsmith. Bons estudos. Isto é o que torna difícil toda a mensagem do Caminho Infinito. É a sua própria simplicidade. Você percebe que não é um ensinamento embrulhado, não existem muitos princípios ou metafísicas profundas para esta mensagem. Pelo contrário, começamos com provavelmente a coisa mais simples de compreender em todas as religiões, que é isto: deve existir uma experiência Deus. Em outras palavras, religião não é com a mente, é de coração, é de alma. Não há princípios profundos em uma mensagem espiritual verdadeira. Esse foi o motivo pelo qual Jesus Cristo pôde dizer que devemos vir como crianças, não em busca de coisas profundas, de coisas misteriosas da vida, mas as coisas simples. Agora, a coisa mais simples de tudo para entender é isto. Mesmo que você conheça todas as Bíblias do mundo, cada Bíblia, cada Escritura, mesmo que você conheça todas as filosofias do mundo e toda a metafísica do mundo, isso não ajudaria nem mesmo a curar uma simples dor de cabeça. Talvez não lhe ajude hoje a atingir 1 minuto de paz e felicidade na Terra. Porque existe apenas uma satisfação duradoura na vida. Sem isto tudo mais, torna-se seco. Fama, riqueza, sociedade, nada disso conta. Nada disso faz para a felicidade ou para a saúde ou para contentamento. Sim, é maravilhoso ter saúde. É maravilhoso ter riqueza. Se juntamente com essas coisas, se tivermos uma única coisa necessária, e isto é a experiência de Deus, ser capaz de ir ao interior de si próprio ou mim mesmo, e lá encontrar o reino de Deus e experimentar isso, ter de fato uma comunhão com Deus, isso realmente vale a pena. Isto faz da saúde uma questão de alegria, da riqueza uma questão de alegria, isto tem fama uma questão de alegria, se juntamente com essas coisas tivermos Deus. Não Deus como uma palavra em um livro, não Deus como um ensinamento, Deus como uma experiência. Aqui é onde toda essa mensagem do Caminho Infinito começa. Para vocês que não me ouviram antes, ou não estão familiares com toda esta mensagem, deixe-me lhe dizer que teve seu começo com apenas um homem de negócios, querendo saber se existe algo mais na vida do que apenas um negócio de sucesso, e bons momentos, e dinheiro suficiente. Eu era um homem de negócios que tinha muitas coisas boas que esse mundo tem para oferecer, mas não tinha a coisa real, não tinha contentamento, ou paz, ou satisfação. Eu mesmo, o senso correto de saúde. Assim foi essa busca. Levou até uma data, no final de 1928, quando esta coisa mais almejada aconteceu, a experiência Deus, a experiência espiritual.
não a reconheci assim no começo. Eu não a entendi no começo. Eu só sabia que enquanto antes gostava do meu trabalho, eu não gostava mais. Que antes gostava de teatro, enquanto antes eu gostava de teatro, das danças, das coisas do mundo, eu não gostava mais. E nem eles entravam na minha mente e nem sentia mais. Não gostava deles, não queria mais, nem mesmo falava, pensava sobre eles. Eles desapareceram da minha experiência, do meu pensamento. E a segunda coisa que notei foi que a primeira mulher veio até mim, uma mulher com doença, e me pediu para orar por ela. E me disse se eu pudesse orar ela, ficaria boa. Eu não sabia nada sobre orações. E eu não sabia o que responder a ela. Mas fiz o melhor que pude, fechei meus olhos e me voltei para Deus. Então recebi a resposta. A primeira vez que eu tive a consciência de Deus falar com o homem, ouvi uma voz dentro de mim dizendo: o homem não pode curar. E apenas me acalmei. E essa mulher foi curada. Dias depois, um homem veio e me pediu se pudesse orar para ele. E ele estava com dor, estava doente. Continuava não sabendo como orar, mas fechei meus olhos novamente e esperei. Enquanto eu aguardava, ele disse: minha dor sumiu. Isso continuou por 18 meses. No final dos 18 meses, muitas pessoas me pedindo cura, que não tinham mais tempo para negócios, então abandonei o mundo dos negócios e nunca mais voltei desde então. E agora, assim foi como aprendi. Não é que você não sabe que torna uma vida saudável, rica e sábia. Não é se você sabe ou não como orar. Não é se sabe ou não. Você desiste de pedir a Deus e começa a afirmar: não tenho nada a ver com isto. Tem que ver com se sim ou não. Se realmente fazemos o contato com aquele espírito que está dentro de cada um de nós, que é muito difícil de fazer o contato. Muito difícil. A pessoa comum tem muita dificuldade de atingir essa habilidade por ele mesmo. E se ele encontra alguém em um relacionamento de praticante do professor, que é o suficiente uno com Deus, e esse se torna possível que outros milhares alcancem a essa união consciente de Deus com eles. No início, essa é uma situação muito difícil para mim, porque eu não tinha aquela aptidão ou dom de cura, mas não entendendo como acontece, perceba como é muito difícil quando as pessoas vêm até você e querem saber. Então, é claro, comecei o estudo. E que foi descoberto pelos outros. E estudei as escrituras da senhora Ed na ciência cristã. Estudei muitas outras coisas que foram escritas nos livros. Mas não encontrei a resposta. A princípio efetivo que estava envolvido. Até que mais dessas experiências vieram até mim, experiências espirituais. Então eu aprendi que o nosso trabalho, o caminho infinito, é provavelmente a parte mais importante. Que é isso, não existe tal coisa como Deus respondendo às orações, do jeito que o homem normalmente espera. Ou em outras palavras, você não pode orar a Deus por algo e obter. Ou existem poucas experiências na vida que pareçam contradizer isso. Mas se você puder examinar cada uma delas, você descobrirá que é literalmente verdade. Que Deus não dá as coisas pelas quais oramos. Deus não pode. Foi por essa razão que o Tiago disse: se você orar e não recebe sua resposta, é porque você ora errado.
Agora, vamos ser honestos pelo menos um com o outro. O mundo tem orado com quanto registrado e considerado pela história por 5 a 7 mil anos, orando pela paz na terra. E ela não veio ainda. Orou a Deus por saúde e ainda não chegou. Orou a Deus por felicidade, por suprimento, por abundância. E ainda não chegaram. Não como resultados das orações. Não, o mundo tem orado a Deus por saúde, por abundância, por paz na terra. E estou com medo que continuem por mais 10 mil anos sem obter nenhuma resposta. Assim como nossos ancestrais estiveram orando por milhares de anos. E se você notar que agora gastamos mais em armamentos a cada ano que foi gasto nos últimos 2.000 anos juntos, então não houve resposta para a paz na Terra. E tenho certeza, se você contar o montante de dólares que foi gasto, descobrirá que foi gasto mais em medicina e medicamentos e internações do que foi gasto em 3.000 anos todos juntos. Assim você não pode dizer que as doenças diminuíram devido às orações. E se você apenas der uma olhada na pobreza que há neste mundo, você toma conhecimento que a oração não removeu a pobreza do mundo. Nem pobreza, nem doenças, e nem eras. E essas são as 3 principais coisas pelas quais as pessoas têm orado todos esses milhares de anos. E a resposta é: eles oram errado. Nem pobreza e nem as coisas misteriosas da vida, mas sim as coisas simples. E quando isso começa a acontecer, nossa salvação aconteceu. A partir daí somos renovados dia após dia. A partir daí, os dias de gafanhoto nos são restaurados. A partir daí, mesmo que nós tivermos pecados escarlates, ficam brancos como a neve, puro novamente. Mesmo que estejamos mortos, somos ressuscitados e levados novamente à novidade, na vida e no ser. Tudo isso começa quando paramos de orar a Deus por algo, qualquer coisa, independente do que seja. No exato momento que paramos de tentar de informar Deus, falar para Deus, influenciar Deus, esclarecer Deus, e que quando nos revertermos e tomamos uma atitude de eu de mim mesmo não posso fazer nada, não sei como orar, não sei como sair ou adentrar, não sei pelo que pedir. Deixo teu Espírito ser uma testemunha como meu Espírito e fazer a intercessão. Fale, Senhor, teu servo ouve. Este é o segredo da oração. Quando Deus fala para nós, nós estamos em oração. Quando nós falamos com Deus, separamos a nós mesmos do reino de Deus. Quando endereçamos a Deus, estamos a nós mesmos da graça de Deus. Quando aprendemos a ficar quietos, acalme-se e deixe Deus surgir. Estamos em oração, estamos em comunhão. Então existe uma comunhão. Não há comunhão de nós para Deus. Deus não precisa de conhecimento que temos. Deus não precisa de nenhum pedido nosso. Deus certamente não precisa de nenhuma demanda. Mas nós que precisamos ter receptividade para Deus. Nós precisamos de uma consciência de Deus. Nós precisamos de uma companhia de Deus. Nós precisamos ouvir a voz mansa e silenciosa, porque as Escrituras nos dizem, Ele pronuncia a sua voz e a terra se derrete. A voz mansa e silenciosa. Deus não está na correria, Deus não está no nosso pensar, Deus não está na nossa súplica, Deus não está na nossa imploração, Deus não está em nossa oração e sacrifício.
Isso tudo é parte do ensinamento de Jesus Cristo. Ele tentou o melhor no fim de interromper os hebreus de sacrificarem, pensando que estariam agradando a Deus. Ele tentou o melhor o fim de impedir que eles orem para Deus, e meditarem e ouvirem a Deus, irem para dentro, no silêncio, no santuário interior, não lá fora no templo magnífico, no lugar secreto. No santuário interior, feche a porta onde o homem não pode vê-lo, e comungue com Deus, realize Deus, sinta Deus lá dentro de você. Então você tem contato com Deus. Quando você tem esse contato com Deus, você tem tudo o que existe. Você pode imaginar como seria manhã, tarde e noite, que Deus está aqui mais perto, que respirar mais perto que mãos e pés. Então, que podemos voltar para dentro, feche os olhos e quase que instantaneamente servir uma resposta interior. Eu nunca vos deixarei. Antes de Abraão existisse, eu estava contigo. Eu estarei contigo até o fim do mundo. Não temas. Se você atravessar as águas, não se afogará. Se as chamas caírem sobre você, não o queimará. Não temas. Eu estou contigo. Eu nunca vos deixarei. Eu estava com Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, então estou com você. Bem, quando isso começa a acontecer dentro da nossa experiência, então você sabe porque ele disse, eu sou o pão da vida. Esse próprio eu disse, eu nunca o deixarei, é também alimento, é inspiração. E as águas da vida, eu posso lhe dar água que borbulha em vida eterna, eu posso. Este é eu que fala. Quando nós desenvolvemos o ouvido atento, aquele eu que fala, quando aprendermos isso, ir para o interior em segredo, em silêncio, e perceber onde Deus está. Deus não está aqui nem acolá, não em montanhas sagradas e templos. O reino de Deus está dentro de você. Você vê, nada disso é difícil. É difícil de atingir. É difícil fazer fluir. Não é difícil saber qual é o princípio da vida. É simplesmente que eu lhe disse, mas o alcance disso é um pouco mais difícil. Não é tão fácil. Caso contrário, nenhum de nós seria atingido. Nós alcançamos desse jeito. Primeiramente, temos as Escrituras para estudar, não meramente para ler. Porque foi lido nas igrejas desde que foi impresso há 400 anos atrás. Ler como um livro tem pouquíssimo valor. Ponderar, meditar em declarações individuais, descobrir os significados profundos, significados interiores, isso realmente é a palavra, isto é o pão da vida. Através da minha própria experiência, aprendi que tudo isso torna-se simples se aprendermos como meditar. Porque meditação nos capacita de encontrar um lugar tranquilo, pode ser em uma igreja, se há um acessível a nós, vazia o suficiente de pessoas, ou pode ser em nossa casa. Qualquer lugar onde 4, 5, 6 vezes ao dia, podemos nos sentar em silêncio por 5, 6 ou 7 minutos, ou 3 se não tiver tempo suficiente disponível. E nesses poucos minutos vá para o interior com uma dessas passagens bíblicas e sente-se calmamente e depois levante-se e vá fazer seu trabalho. Isso repetindo 4, 5, 6 vezes ao dia em um período de 24 horas conduzirá para a experiência e dos pensamentos ele também diminuir lentamente. Uma resposta vindo do interior, e quando vem, essa resposta é de Deus. E por mais maravilhosa de tudo é isso. Você não precisa fazer uma demonstração de harmonia ou bem.
todo dia, toda semana, todo mês, você só precisa fazer uma vez no seu tempo da vida. E uma vez que tenha feito esse contato com Deus, Ele nunca deixa, nem abandona. Então tudo que você tem que fazer é seu período diário de meditação, para renovação essa comunhão, para renovar essa comunhão, para renovar esse relacionamento consciente com Deus. Você vê que é literalmente verdade. Do início dos tempos, eu e Pai somos um. Esse é o seu relacionamento com Deus. Você é um com Deus, você tem sido um com Deus. Desde o início dos tempos, na verdade, antes do início dos tempos. Antes do tempo começar, agora nada nunca perturbou esse relacionamento. Você nunca foi capaz de cometer um pecado grave o suficiente de separar você de Deus. Porque Deus não pode separar de si mesmo. Deus é indivisível. E é o único ser que existe, portanto, Deus nunca separou dele mesmo, o que significa de você. Mas, apenas como você possa ter algum dinheiro no banco ou em algum lugar e se esqueceu dele, talvez você parte de uma propriedade em algum lugar e que veio para você as gerações passadas e havia esquecido. E assim é que por meio de nossas experiências humanas, perdemos nossa visão de unidade com Deus. E sumiu de nós, não a separação de Deus, isso não pode ser. Você não pode separar Deus de você mesmo mais do que possa separar um vidro desse copo. O vidro e esse copo são um. Você pode separar em vários pedaços, mas não pode separar o vidro do copo. O vidro e o copo são um. E Deus e você são um. Deus e eu somos um. E nada pode quebrar esse relacionamento. Mas nós podemos. E nós temos feito como seres humanos. E eles chamam nas escrituras, inclusive, de experiência do filho pródigo ou de Adão e Eva. Não faz diferença. Que simbologia você usa? Quer dizer, um senso de separação latente na sua consciência. E onde antes você estava no jardim do Éden, uno com Deus, herdeiro, cordeiro de todas as riquezas celestiais, na próxima respiração, através do senso de separação que você mantém, você agora está fora do Éden. E agora está vivendo a sua vida no suor da testa. Isso tudo que acontece no seu senso, o ser humano, senso de separação que surgiu em nossa consciência. Agora, com o nosso retorno ao caminho espiritual, nós diminuímos esse senso de separação. E chegando dentro de uma união consciente com Deus, nós somos uno com Deus. Mas agora nos tornamos conscientes na realização dessa unidade. E isto é permanecer na palavra e deixar a palavra habitar em nós. Quando somos um com a palavra, somos um com Deus. Como somos um com Deus, somos um com a palavra. E para sermos um, devemos ser consciente. E ele deve conhecer a verdade. Conhecereis a verdade, e a verdade libertará você. E a verdade que você deve saber é sua união com Deus. Você deve conhecer a natureza de Deus, conhecê-lo corretamente, a vida eterna. Então, quando você começa a saber que Deus é a inteligência infinita desse universo, de que não posso dizer a Deus nada, mas com a certeza posso aprender de Deus. Deus é o amor divino desse universo. Não preciso pedir a Deus por nada, eu só preciso aceitar Deus. E ao aceitar Deus, essas coisas, chamadas coisas, são acrescentadas a nós. A partir do momento que essa experiência acontece conosco, e dentro de nós sentimos essa presença, ou poder, ou a convicção, desse momento em diante, nossa tarefa na vida é meramente retornar a essa meditação dia após dia, para uma comunhão interna com Deus, para receber a certeza dessa presença e afirmar essa presença. Viver, mover-se e ter o nosso ser, como não dependêssemos do homem cuja respiração está em suas narinas, até que pudemos obter a Escritura: cessai-vos do homem cuja respiração está em suas narinas, pois
nos que levamos, colocamos em fé em príncipes, que essa experiência ocorra com você, verá rapidamente, porque não preciso do homem, não preciso de mulher, não preciso de nada de ninguém. Posso me associar com homem e mulher, posso compartilhar com eles, dar e receber, mas não preciso deles. O reino de Deus está dentro de mim, eu e o Pai somos um. Tudo que o Pai tem é meu. Filho, eu estou sempre com você. Tudo que eu tenho é teu. Assim não existe mais busca pelos outros. Existe só um desejo de compartilhar com eles. Então você sai por aí e gritar do telhado e você quer dar a todo o mundo o sentimento da presença de Deus. E nunca mais você busca neles por qualquer coisa, exceto amor, para compartilhar uns com os outros. O segredo da vida é simples. Conhecê-lo corretamente é a vida eterna. Reconheça-o em todos os seus caminhos. Experimentará harmonia. Manter a mente firme em Deus. Perceber que não temos necessidades. Tua graça é minha suficiência. Todas essas coisas nos capacitam a compreender provavelmente uma das grandes declarações que vieram da boca de Jesus Cristo. O homem não deverá viver somente de pão, mas de cada palavra que procede da boca de Deus. Assim, em cada momento que você for tentado orar por comida, por roupas, ou casa, ou companhia, é tão simples dizer, mas o homem não deve viver somente dessas coisas, então posso desperdiçar a minha vida. As coisas pelas quais vivemos, toda palavra que procede da boca de Deus. Isso não significa toda palavra que procede da minha boca. Isso não significa de toda que procede de sua boca. Significa de toda palavra que procede da boca de Deus. E é escutando no seu ouvido cada transmissão que vem de Deus para você, cada impulso, cada consciência que ocorre dentro de você. Esta é a palavra de Deus. E quando Ele pronuncia sua voz em você, todo mundo eu dele terá. Qualquer fase disso, qualquer coisa, não faz diferença quando anos existiram, até mesmo os anos de gafanhoto. Até mesmo isto será superado, até o morto ressuscitará. Não importa quanto esteve morto, pois a palavra de Deus, a vida é eterna. Nossa função na vida não é orar para Deus lá em cima, mas acalmar o interior e deixar Deus orar, ordenar sua palavra dentro de nós. Receptividade é a grande palavra em nossa linguagem. Ouvinte, para aquela voz mansa, silenciosa, ouvinte. Fique quieto, fique quieto. Não fale, não pense, apenas fique quieto. Uma voz pronunciará dentro de nós e dirá, vira à direita ou vira à esquerda, ou siga em frente. Quando fizer, vamos obedecer. Manter a mente preenchida com a verdade espiritual. Em última análise, o segredo da nossa demonstração. Manter a mente tão preenchida que eventualmente fazemos um contato interior que nos liberta das coisas desse mundo. Assim entramos em nossa dimensão. Aqueles que não conhecem nosso trabalho, deixem-nos dizer-lhes que não temos nenhuma organização, não temos nenhum associados em nenhum lugar na face da terra e nunca teremos. Existem meus escritos que estão na forma de livros. Existem minhas classes, trabalhos e palestras, todos os quais foram gravados. Então, ao redor de todo esse mundo, estudantes estão ouvindo os trabalhos de classe e palestras, inclusive os privados que dei. E eles descobrem inspiração, eles descobrem a prática deles, do que aprenderam das gravações. Então, eles colocarem livros para encontrar assim, não há taxas, não há vínculos, não há membros, não há parcerias, nada. Cada indivíduo é livre. Todo indivíduo tem sua própria cópia do Velho Testamento ou Novo Testamento. Cada um pode ir para o reino do céu dentro deles mesmo, dentro da sua própria casa. Mas se gostarem de qualquer denominação que lhes agrade, ou nenhuma,
Não prendemos ninguém em nenhum senso de limitação. Aqui está a palavra que foi me dada das Escrituras, da fonte direta da inspiração. E muitas das minhas experiências, e muitas ocorreram como cada semana do ano. E vocês, aqueles que vocês se sentem uma resposta para vocês, aqueles que não sentem a resposta não é para vocês. Quer dizer que você não sentiu uma reação? Alguém é o seu professor, o seu ensinamento? Continue buscando até você encontrar. Quando encontrá-lo, seu ensinamento abandone todos os outros. Descanse com esse único, que se tornará seu alimento, seu vinho, sua inspiração, sua salvação. Desse jeito, então, você é livre para buscar e descobrir a realização de Deus dentro do seu próprio ser. Isso é tudo que posso dizer essa noite. Obrigado.